Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Livro do Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por quê? Perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isto, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, que o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Pai querido, é a tua palavra que está aberta, e o nosso pedido com humildade é que o Senhor ministre ao coração do teu rebanho tão precioso. Pai, eu quero tão somente ser um instrumento nas tuas mãos nesta noite, primeiramente para a glória do nome do Senhor e para o fortalecimento da tua igreja. Pai, com gratidão por esse momento tão especial de palavra, eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto mostra para a gente um momento de crise da vida de Jacó. E esse momento de crise em que ele enfrentou nos chama a um grande desafio, o desafio de renovar nosso encontro pessoal com Deus. 20 anos atrás, Jacó já tinha se encontrado com Deus, naquele sonho que ele teve da escada, e agora ele tem um outro encontro com Deus, mas esses 20 anos dele foram anos de fracasso espiritual. Jacó teve aquele encontro, parecia que ia ter uma vida totalmente diferente, mas foram anos de fracasso espiritual. Portanto, a vida dele, como a minha vida, como a sua vida, tinha uma extrema e urgente necessidade de poder espiritual. Nós precisamos de poder espiritual. Jacó era um homem rico. Nesses 20 anos esses que ele passou lá com seu sogro Labão, ele havia enriquecido. Portanto, riqueza material ele tinha muita, mas seu aspecto espiritual empobrecera. Ele estava muito pobre espiritualmente. E parece, irmãos, pelo que a Bíblia relata, que nesse período de 20 anos não houve adoração na vida de Jacó, nem da sua família. Ele tinha 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, muitos servos,
mas eles não adoravam a Deus. E ele se amoldou às coisas terrenas que havia em Harã, onde ele morava. E o que nós percebemos na vida de Jacó nesse período é que ele tinha um grande pecado chamado egoísmo. Por quê? Porque ele centralizava nele mesmo as vantagens que ele tinha, que ele possuía, aquilo que ele pretendia. Ele foi empregado do seu sogro Labão, mas recorria, a gente lendo toda a história, a todo tipo de expediente para poder aumentar o seu rebanho. Ou seja, ele enganava seu próprio sogro para poder aumentar o seu rebanho. E através da sua esposa favorita, Raquel, até a idolatria penetrou na família. Veja o que diz o capítulo 31, verso 34, diz assim de Gênesis: Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. 35:2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Foi necessário, então, irmãos, em meio a todo esse contexto que Jacó estava vivendo, desses 20 anos, uma transformação na vida dele. E esse texto vai falar sobre essa transformação. Deus tinha para Jacó um grande futuro, mas Jacó era um homem indisciplinado em alguns aspectos da sua vida. E para que Deus pudesse usá-lo como ele foi usado, o próprio Deus tinha de disciplinar Jacó. Nós vamos meditar nessa noite sobre o tema: o triunfo da redenção. O triunfo da redenção. Jacó vivia, aqui o texto nos mostra, ele vivia um terrível conflito. Então nós vamos ver qual era a raiz desse conflito. Versos 18 a 25 vai falar sobre isso. Diz o texto da palavra do Senhor, Gênesis 32, 18 a 25. Responderá São teu servo Jacó, e presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira, Esaú, quando vos encontrares com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com presentes, e que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença? Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Então eles estavam vivendo um conflito, e esse conflito era dividido primeiramente sobre o medo do passado. O medo do passado. E agora então chegou a hora dele sair lá da terra, da propriedade do seu sogro Labão. E as suas mulheres, inclusive Raquel, que era a favorita, acharam muito bom, porque Labão era um homem pão duro, era um homem muito seguro, avarento. Então, para aquelas duas filhas, seria uma bênção elas se afastarem desse pai avarento. E a gente imagina, irmãos, que talvez Jacó se lembrou quando ele saiu da sua casa paterna, quando ele deixou seu pai Isaac, deixou sua mãe e fugiu. Mas agora ele tem duas esposas, agora ele tem duas concubinas, agora ele tem 11 filhos, agora ele tem muitos servos, agora ele tem grandes rebanhos. E ele estava indo
ao encontro do seu irmão, de quem ele fugira. Ele estava ali em Harã, que havia fugido de seu irmão, a quem ele enganou. Então ele tinha medo do seu passado, mas ele tinha também medo do seu presente. Diz assim, 32:1 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Apesar de ser um homem desse tipo, Jacó, o Senhor ainda estava com ele, porque o Senhor queria usá-lo, o Senhor queria prepará-lo para a terra prometida. Então o Senhor o abençoou através dos seus anjos. E havia, queridos, na vida de Jacó, uma luta interna contra seus próprios temores. Veja o que diz verso 32, 4 e 7. Diz assim: e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Será que ele fez isso, queridos, por razão de segurança? Dividiu a família, dividiu seus bens em 2 grupos. Apesar de ele ter orado ao Senhor, pedindo a proteção, pedindo ao Senhor que o livrasse, mas ele ainda tinha medo. Capítulo 32, 9 e 11 diz assim: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Livre-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me, e as mães com os filhos. O temor, o medo tomava conta do seu coração. Ele orou, mas ele estava com medo. Quantas vezes, queridos, a vida também se encontra na mesma situação de Jacó: oração e temor. Jacó orava, lutava dentro da sua alma. Havia esse conflito dentro da sua alma. E a gente percebe que aqui o temor sobrepôs a fé. Quando os nossos planos humanos substituem os planos divinos, nosso coração fica temeroso, nós ficamos com medo. E isso aconteceu com Jacó. E ele chegou então ali naquele momento em que ele necessitava de ser trabalhado. E o Val do Jaboque seria uma experiência de esvaziamento de si mesmo. Deus queria usá-lo, mas ele precisava esvaziar-se de si mesmo para ser usado por Deus. O que ele fez? Mandou tudo que ele tinha à sua frente, porque o temor dele se concentrava nele mesmo. Ele mandou tudo na frente e ele ficou atrás, e ele ficou sozinho. Ele não sabia que ia ter aquela luta naquela noite, uma luta que ia durar a noite toda, que ele precisava desprender-se do seu eu. E esse era o momento em que estaria só ele e Deus, Deus e ele. Por isso que as coisas deles foram todas mandadas à frente, né? Por plano divino de Deus, ele mandou as suas coisas à frente, que Deus queria trabalhar. Então a raiz do conflito de Jacó era o seu medo. Medo do passado, o que ele havia feito com Esaú, medo do presente, que ele ia enfrentar Esaú novamente. E ele precisava então de uma transformação para ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. Qual a profundidade então do conflito? A raiz do conflito era o seu medo. Qual a profundidade deste conflito? Versos 24 e 26 do texto que nós lemos, diz o seguinte, verso 24: ficando ele só,
e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. A profundidade do conflito. A vida de Jacó, queridos, é uma vida sem domínio. Sem domínio do próprio Deus. A vida dele não estava no controle de Deus. Era ele quem determinava as coisas. Era ele quem definia as coisas. Era ele quem resolvia o que devia fazer. Por isso aquela luta ali naquela noite era necessária. Ele fica só. Deus permite que ele fique só para ter esse encontro. Queria transformar a sua vida. É como se Deus dissesse para ele: separe-te das tuas possessões e de tudo quanto amas, até de ti mesmo. Então descobrirás que eu estou contigo. Aquele medo, eu creio que Jacó não desejava estar só. Entretanto, ele precisava ficar só, porque Deus precisava de trabalhar. E Deus veio ao encontro dele naquela noite. Então nós vemos que uma vida sem domínio era uma vida também sem submissão. Como eu já disse, Jacó não estava preparado para entrar na terra prometida. E Deus usa essa experiência desse texto para que ele seja conduzido a uma entrega total. Deus quer nos usar, queridos irmãos, mas Ele só vai nos usar se houver em nós uma entrega total. Através dessa luta que durou a noite toda, o Senhor levou Jacó a desistir do seu eu, a abrir mão da sua própria habilidade. Ele iria enfrentar seu irmão Esaú. E ele achava que com sua astúcia, o plano que ele fez, que ele elaborou, que ele mandou o pessoal na frente, você fala isso, você fala aquilo, você fala aquilo outro. Ele achou que com essa astúcia ele iria convencer o seu irmão, que ele estava com medo de ser morto pelo seu irmão. Mas ele iria vencer Esaú pela graça divina, pelo poder soberano do Senhor, não pela sua própria astúcia. E nós podemos, irmãos, dizer que Deus luta conosco à noite. Mas quantas vezes, como Jacó, nós resistimos até ao amanhecer. Versículo 24, que nós vemos, diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Jacó era duro naquela. Ele não se rendeu. Ele lutou e lutou até ao romper da manhã. O que o anjo de Deus fez com ele então? Diz que ele tocou-lhe a articulação. Ou seja, o velho Jacó estava naquele momento sendo vencido. Aquele Jacó forte, astuto, cheio de artimanhas, estava sendo derrotado ali naquela hora, através daquele toque. E as suas forças se acabaram. Isso mostra, queridos, quando nós somos indefesos, quando nós somos fracos, quando nós somos frágeis. Diz o verso 25: vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa, e Jacó na luta com o homem. Então, queridos, quantas vezes Deus precisa pegar a gente também? Olha, vou dar uma deslocadinha em você. Você está meio orgulhoso, você está meio vaidoso, você está achando que é muita coisa, mas quem manda na sua vida sou eu. E Ele nos desloca muitas vezes dos nossos planos. Ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Quantas vezes o Senhor desloca os nossos planos? Quando eu fui a Brasília 5 anos atrás, a convite do reverendo Roster, eu não imaginava jamais que eu iria parar em São Paulo, na minha capital. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, da região de Campinas, onde se fala porta, né? Nosso sotaque lá. Mas jamais eu pensei em ser pastor na capital. Trabalhei aqui como seminarista da igreja de Tucuruvi no ano de 82 e ano de 83 aqui nesta igreja, com o reverendo de Noel. Jamais eu imaginaria. Eu fui para Brasília cheio de planos. E de repente o Senhor fala: eu vou te deslocar. Né, reverendo? Vou te deslocar. Para onde? Para São Paulo. O primeiro convite do reverendo Rossi, a minha esposa falou: São Paulo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Falei: vamos orar. Ele não pode falar assim, né? Mas o Senhor tem que deslocar a coxa da gente muitas vezes, para poder quebrantar a gente e fazer aquilo que Ele precisa na nossa vida. Deus nos toca, irmãos, de muitas maneiras, como Ele fez com Jacó. Primeiro, o medo da morte fez com que Jacó fugisse do lar paterno. 20 anos atrás, quando ele teve a visão da escada, ele teve a oportunidade de ter uma vida transformada, mas não deu lugar a Deus. A desilusão dele com o sogro, quando ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e o sogro dele passou ele para trás. Teve que trabalhar mais 7 para casar com Raquel. As dificuldades que ele enfrentou naquele período que estava ali com seu sogro. Então tudo isso, queridos, mostrava que ele estava passando por um processo e que Deus iria trabalhar a sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele tem reservado muitas coisas especiais para a nossa vida. Para cada um dos irmãos, para cada um de nós. Então a profundidade do conflito era o desprendimento de si mesmo. Deus queria usar Jacó, mas Jacó tinha de ser quebrado, tinha de ser tocado na sua coxa. Suas energias tinham de ser tiradas pelo próprio Deus, porque Deus queria usá-lo. Versos 27 a 32 fala sobre um fim vitorioso. E esse fim vitorioso começa por uma entrega a Deus. Jacó está ali sozinho. Jacó está agora sem forças. Jacó está sem recursos próprios. Jacó tem a sua perna desconjuntada. E ele vai mancar agora pelo resto da vida. Cadê aquele Jacó forte, corajoso? Acabou. Mas todavia, irmãos, havia uma grande vitória. Por quê? Houve o triunfo da rendição e sua vida entregue aos pés do Senhor. O triunfo da redenção. Uma vida agora entregue aos pés do Senhor. O poder da carne acabou. Agora Jacó estava rendido ao Senhor. E ele terminou sendo derrotado pelo Senhor. Versículo 26 diz assim: Jacó passou a rogar-lhe. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó agora é um homem inválido, sem força física, não podia nem andar direito. O que lhe restava? Submeter-se à graça de Deus. Ele disse: não me abençoares, já que tudo acabou, já que nem forças eu tenho mais, nem andar direito eu posso mais, me abençoe. E diz o texto: e o abençoou ali. Irmãos, alguém escreveu uma frase tão bonita que eu anotei aqui, mas não anotei o autor. Diz assim: quando Jacó se esforçou por merecer as bênçãos, perdeu-as. Mas quando aprendeu a submeter-se à graça de Deus, recebeu as bênçãos almejadas.
O anjo perguntou a ele: como chamas? E ele disse: chamo Jacó. Quem era Jacó? Era o suplantador, o enganador, o astucioso. Esse Jacó estava derrotado. Foi derrotado ali no Val de Jaboque. Temos experimentado a vitória, irmãos, através da submissão. Você tem sido uma pessoa vitoriosa através da submissão a esse Deus. E a última parte da nossa mensagem: o poder e a presença de Deus. Verso 30 do texto que nós lemos diz assim, verso 30: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O poder da presença de Deus. Deus está presente, queridos, nesse santuário. E o poder dele está pronto a agir nas nossas vidas, como agiu na vida de Jacó. Então disse: já não se chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como o príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Essa mudança de nome é importantíssima. O suplantador, o enganador, agora passa por uma transformação, porque o nome Israel significa Deus governa. Você agora vai ser Israel. Porque quem vai governar a sua vida agora sou eu. Deus está dizendo para Jacó. O Jacó morreu. Jacó ficou lá no Val de Jaboque. E agora eu quero usar o Israel. Aí você perguntar: mas pastor, o que Jacó venceu? Ele lutou com Esaú no ventre da mãe e conquistou o seu primeiro nome, Jacó, que não é um grande nome, Voltou a lutar com Esaú e enganou Esaú por um prato de lentilhas. Lutou com seu pai Isaque e o enganou através da mentira. Lutou com Labão, seu sogro, e venceu através da astúcia. Mas nenhuma dessas vitórias, diante de Deus, era uma verdadeira vitória, porque não era através do poder verdadeiro de Deus. Ele lutava assim na energia da carne. Quantas vezes, queridos, a gente luta na energia da carne e vai só perdendo. A gente acha que venceu, mas vai só perdendo. O poder triunfante de Jacó foi consequência do seu fracasso. Naquele momento ali, termina os dias de fracasso dele e começam os dias de êxito através do poder de Deus na sua vida. Seu nome agora é Israel. Seu nome agora é Deus governa. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Por quê? Vi Deus face a face. Então, queridos, o Senhor encontra-se com Jacó. O Senhor encontra-se conosco para ministrar ensinamentos e para nos abençoar. A presença de Deus encheu a vida de Jacó até o fim dos seus dias. Esse é o desafio do Senhor para a nossa vida nesta noite também. Através da presença dele aqui no santuário dele. Ele quer encher a nossa vida. Ele quer fazer transbordar na nossa vida o seu poder. Portanto, alguns desafios. Deus cuida da nossa vida através da preservação do seu amor. Não devemos jamais duvidar. Muitos salvos confiam em Deus quanto à eternidade. Você vai para o céu, vou. Mas duvido de Deus no tocante ao presente. Deus, Senhor, eu estou orando, o Senhor não me responde. Não acontece nada na minha vida. Será que o Senhor está ouvindo mesmo? Quer dizer, crê para o futuro, mas não crê na realidade do presente. Como eu disse muitas vezes, é preciso Deus deslocar a nossa coxa, o nosso nervo, para poder nos quebrantar, para Ele poder assim nos usar.
O profeta Oséias, falando sobre Jacó, e diz assim: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Chorou, Jacó chorou em Betel. Depois daquela luta, ele chorou, mas ele teve uma manhã vitoriosa. Como diz o salmista: porque não passa de um momento a sua ira, e seu furor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez, queridos irmãos, vocês estejam passando por uma noite de luta. Mas não se esqueçam de que a alegria vem pela manhã. O Senhor está nos chamando para uma rendição total a Ele. Abrir mão daquilo que a gente acha que a gente planejou, que está tudo direitinho, nós nos submetemos a Ele. Dessa rendição pessoal. Eu chamo toda a igreja junto comigo, para que a nossa vida seja uma vida de íntima comunhão com Deus. E o Senhor vai fazer de nós pessoas vitoriosas, como Ele fez de Jacó. Abra o seu coração. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, o Senhor conhece a minha vida, o meu coração. O Senhor conhece a vida e o coração de cada ovelha tua que está aqui nesta noite. Pai, quero pedir perdão porque muitas vezes nós temos agido como Jacó, egoístas, orgulhosos, achando que somos donos de nós mesmos. Mas o Senhor nos chama nesta noite, ó Pai, para um encontro em Peniel, no Val de Jaboque, um encontro transformador. Mas se for necessário, quebra a nossa vida. Mas se for necessário, toca a nossa coxa para que a gente veja que nós somos fracos e que nós devemos viver debaixo do poder transformador do Senhor. Mas se for necessário, faz uma transformação esta noite em nossas vidas, para que tenhamos uma vida mais íntima de comunhão com o Senhor, para que tenhamos uma vida de mais compromisso com o Senhor. E acima de tudo, ó Pai, uma vida vitoriosa. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela vida desta igreja, por nossas vidas. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.